Fala, meus amigos do Diário Celeste, mais um pré-jogo começando e a gente vai trazer aí todas as informações desse Cruzeiro e River que acontece hoje, terça-feira, pela Copa Libertadores, valendo vaga para as quartas de final. E antes de começar o vídeo de hoje, eu queria dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OneFootball. E pelo aplicativo da OneFootball você pode acompanhar esse jogo em tempo real. Então baixa já, primeiro link na descrição. E lá você pode acompanhar o jogo ao vivo em tempo real. Então o primeiro link na descrição você baixa e instala no seu celular. E agora sim a gente começa trazendo todas as informações desse Cruzeiro e River Plate que acontece nessa terça-feira. O Cruzeiro vive um momento aí de instabilidade e uma sequência de jogos sem vitórias. Mas a gente não pode deixar de falar que o resultado, jogando na casa do River Plate, foi um resultado até bom, né? Um empate em 0 a 0. O Cruzeiro trouxe aí a responsabilidade de decidir no Mineirão. E a gente sabe que o time do River Plate é o atual campeão da Copa Libertadores e é um time muito forte, né? O Galhardo, treinador do River Plate, um treinador muito inteligente, um treinador vitorioso e certamente vai dar muita dificuldade aí para o time do Mano Menezes. Os comandados do Mano Menezes vão ter um grande desafio pela frente e a gente também gostaria de dizer, é óbvio, que se o Cruzeiro conseguir essa classificação, aí sim o Cruzeiro pode ser colocado entre os favoritos para essa Copa Libertadores, porque é um adversário muito forte. O Cruzeiro, a gente sabe que tem um time que tem uma tradição de ser copeiro. Esse time do Cruzeiro aí tá bem cascudo já nas competições de mata-mata. E a gente sabe que vai ser um jogo bastante legal. A gente espera, obviamente, que o Cruzeiro não jogue no Mineirão jogando a partida inteira defensivamente. A gente espera que o Cruzeiro também saia um pouco para o jogo. E o Cruzeiro tem alguns problemas também para essa partida. O Thiago Neves e o Robinho eram dúvidas, ambos devem ser relacionados. O Thiago Neves deve até começar no time titular, já o Robinho deve ficar como opção para o segundo tempo. Ele não deve começar nesse time titular do Cruzeiro. E aí surge uma dúvida de quem jogaria no lugar do Robinho. Tem várias possibilidades, entre elas até mesmo o Fred retornando ao time titular, mas são apenas possibilidades, probabilidades, porque a gente não tem certeza de nada, porque o Mano Menezes sempre deixa tudo em dúvida. Então a gente vai esperar até a última hora antes da partida. O jogo acontece às 19h15, o Mano Menezes divulga a escalação às 18h15, uma hora antes da partida. O Mano Menezes não, né? De todos os times divulga a escalação uma hora antes da partida. E a equipe do River Plate também tem problema para essa partida, porque o Pínola, ele sentiu um problema com lesão ainda na primeira partida que aconteceu na Argentina e não vai ser opção para o treinador Galhardo para essa partida diante do Cruzeiro. Então o River Plate também tendo problemas aí para essa partida. E por outro lado vai ter o retorno do Casco, lateral esquerdo, que ficou de fora da primeira partida porque cumpriu suspensão. A gente tem a provável escalação tanto da equipe do Cruzeiro quanto da equipe do River Plate, mas como a gente disse, são apenas probabilidades do que pode acontecer nessa partida. A gente sabe que o Mano Menezes pode surpreender, como ele fez no Clássico, tirando o Fred do time, que o Fred vinha sendo o titular. Então a gente tem essas opções aí para o time do Cruzeiro e deve ser mais ou menos isso. Obviamente pode ter uma ou outra mudança. Então o Cruzeiro deve ir a campo com o Fábio no gol, o Orejuela na lateral direita, o Egídio na esquerda, Dedé e Léo formam a dupla de zaga. O meio de campo a gente pode ter várias opções aí. Henrique e Lucas Romero devem ser titular, esses dois. E aí tem uma dúvida no lugar do Robinho, quem joga. A gente pode ter aí o Ariel Cabral no time titular, podemos ter também o David, podemos ter aí o Fred, como a gente disse, podemos ter o Jadson. O Mano Menezes pode usar algumas opções que ele tem aí no banco de reservas, então a gente só vai saber disso uma hora antes da partida. E o meio de campo deve ser composto aí com o Thiago Neves, com o Marquinhos Gabriel e lá na frente o Pedro Rocha. Esses outros que a gente falou, obviamente, deve ser titular. A dúvida fica principalmente para saber quem vai ser mesmo o substituto do Robinho, que o Robinho deve começar essa partida no banco de reservas. E a gente tem também a provável escalação da equipe argentina, da equipe do River Plate. O River Plate deve ir a campo com Armani no gol, Gonzalo Montiel na lateral, Rojas e Martinez na dupla de zaga, o Casco na lateral esquerda, Enzo Pérez e Ponzio no meio de campo, junto com Nátio Fernandes, De La Cruz. Aí tem a dúvida se joga ele ou Palácios. Tem também o Boré e o Lucas Prato. Lucas Prato que não cobrou o pênalti na partida de ida porque assumiu aí que o Fábio conhecia ele e ele preferiu não bater o pênalti naquela partida de ida. Pênalti que não foi convertido, foi batido para fora, graças a Deus. O que deu mais ainda possibilidades ao Cruzeiro para esse jogo de volta, né? A gente sabe que esse jogo também dessa terça-feira vai ser transmitido pelo Sport TV. No último final de semana a gente teve esse problema do jogo do Cruzeiro não ter transmissão. Então esse jogo contra o River Plate, transmissão aí do Sport TV.
para todo o Brasil, então quem quiser acompanhar a partida e não puder ir ao estádio, transmissão no Sport TV. Então o Cruzeiro aí vai muito pressionado para essa partida, principalmente por conta dos resultados no Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode deixar de destacar também como se tornou cascudo esse elenco do Cruzeiro, com o Thiago Neves sempre decidindo jogos. A gente tem também o Robinho, que apesar de não ser o titular nessa partida, provavelmente não vai ser, é um jogador também que sempre aparece bastante. Pedro Rocha apareceu na Copa do Brasil, foi decisivo, e ele tem também um histórico aí bastante participativos em competições de mata-mata. Foi assim com o Grêmio, quando atuava com o Grêmio contra o próprio Atlético Mineiro. Então a gente fica na expectativa, na torcida. A gente tem também o Dedé fazendo uma boa partida aí nos últimos jogos, ele vencendo os destaques. O Orejuela também retornando o time depois da lesão, sendo muito importante. Então a gente fica na expectativa e no aguardo para esse jogo, e que seja uma vitória e uma classificação do Cruzeiro. Se não for vitória, que seja um empate e classificação nos pênaltis, mas a gente espera aí que não tenha pênaltis, que o Cruzeiro não precise disso e consiga a classificação ainda nos 90 minutos. Então esse aqui foi o nosso pré-jogo, a gente espera que você tenha gostado. Não esqueça de ir ali nos comentários e deixar o seu palpite, que você pode aparecer aqui no pós-jogo. A gente bate uma print e quem acertar o palpite aparece no pós-jogo. Então participa com a gente, se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo, siga acompanhando que tem vídeo novo quase todos os dias.